Fala galera, estamos chegando nessa sexta-feira com o nosso programa diário aqui no Bahia Futebol Clube, o PSN, nosso programa sem nome, que a partir de segunda-feira já vai mudar as siglas, vai virar QAB. Vocês vão descobrir segunda-feira por quê, mas o programa sem nome ganhou nome, ganhou identidade. Esses nossos programas diários que a gente consegue tentar, pelo menos, resumir um pouco das principais notícias envolvendo Bahia, Vitória e o que ocorrer no nosso cenário do nosso futebol, tá certo? Vamos começar essa sexta-feira falando de uma notícia, que chamou a atenção, primeiro por ser um comunicado oficial. A gente já imaginava que o Vitória fosse dispensar alguns desses jogadores desse elenco, porque de fato precisa fazer espaço para trazer jogadores que de fato contribuam com alguma coisa. O técnico Cláudio Tencati, inclusive, chegou a dizer que de 8 a 10 jogadores não teriam condições de jogar no Vitória, que tem jogador que não tem capacidade de defender o Vitória e que as dispensas iriam acontecer. Pois elas aconteceram e em caráter oficial, que me chamou muita atenção o Vitória ter publicado no seu site um comunicado dizendo que Juninho, Benítez, Wesley Dias, Eric, Maurício Cordeiro, Kleber, Thales, Jefferson e também o zagueiro Gabriel Silva vão treinar à parte, ou seja, não fazem parte dos planos do time principal, não fazem parte dos planos do técnico Cláudio Tencati. Além deles, Arroio, cujo contrato terminaria no final deste mês, já encerrou seu vínculo, já foi embora do Vitória. Somados a esses 10 jogadores, ainda tem Iago, que é diferente o caso, porque ele foi negociado com o Goiás. Iago vai disputar a Série A. Mas a gente vê como o planejamento do Vitória foi ruim, como ele foi mal feito, porque só nessa lista de 11 jogadores, contando Iago, você observa que só aí tem 3 laterais esquerdos, Juninho, Benítez e Arroio. Então você vê como o Vitória contratou muito, porém contratou muito mal, muitas opções e pouca qualidade para que os técnicos pudessem trabalhar. Não vou colocar essa culpa somente na direção, não. Marcelo Chamusca também tem culpa, porque se você observar, você tem Thales, você tem o próprio Wesley Dias, jogadores que ele quis trazer para o Vitória e que não renderam absolutamente nada. Jefferson, um erro da diretoria, ninguém queria renovar com o Jefferson, a não ser os diretores do Esporte Clube Vitória, que quiseram ficar com esse jogador por mais um ano. Eric, cujo contrato acaba em maio, também já vai pegar a barca e ir embora. Você tem Maurício Cordeiro, que chegou muito acima do peso nessa temporada e não foi aproveitado em nenhum momento, nem testado foi, justamente por isso. Gabriel Silva veio do Inter, não disse para que veio. Quem mais está aqui nessa lista? Juninho, jogador que foi muito útil em 2017, mas depois da lesão nunca mais foi o mesmo. Benítez, outro jogador totalmente reprovado, assim como Arroio. Mas desses jogadores eu teria dado uma sequência um pouquinho maior a Kleber. Mostrou que teria potencial, não é um jogador caro, mas infelizmente não é o pensamento do Vitória. E Kleber está junto dessa galera aí, treinando à parte, já a partir dos próximos dias. Lembrando que o Vitória só volta a jogar no dia 27 de abril contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa, sábado às 11 horas da manhã, pela estreia na Série B. Nesta sexta-feira a gente também teve novo desdobramento do caso Arena Fonte Nova, do fato que o Bahia teria se apropriado do estádio para si, quando o estádio é uma máquina pública, por mais que seja uma concessão público-privada, uma PPP. E hoje a gente teve a oportunidade de conversar com o juiz, o Juarez Vanderlei, ele que deu a entrada nessa ação, e ele explica o seguinte: são duas coisas separadas, a loja e com relação aos adereços na Fonte Nova. Eu hoje, inclusive, vindo aqui para os nossos estúdios, passei ali pelo DIC e vi que do lado de fora da Fonte Nova você tem placas de setorização, de informações, todas elas caracterizadas com o escudo do Bahia. Isso não pode. Pelo que rege o contrato, pela lei, o Bahia pode sim caracterizar a arena, pode colocar o bandeirão, pode colocar escudo, pode colocar os adereços do hino, como tem ali atrás do gol do DIC, mas o Bahia tem que retirar. E isso não está acontecendo. Esse é o grande problema. Seja o Bahia, seja o Vitória, seja o Ipiranga, seja um evento, um show, você tem todo o direito de ornar a Fonte Nova como você bem entender. Só que você tem que tirar esses ornamentos e o Bahia não estava fazendo isso. E isso começou a caracterizar a Fonte Nova como um bem do Bahia, como se o Bahia fosse dono e proprietário da Fonte Nova, coisa que não é. O Bahia é no máximo um parceiro comercial da Arena Fonte Nova e pode sim colocar a Fonte Nova para ser a sua casa, dar a sua cara em eventos específicos. Em todos os jogos, ok.
mas a cada jogo o Bahia precisa tirar esses ornamentos, precisa desfazer. Né? O torcedor do Bahia vai aí começar a dizer que o Vitória utilizava a arena lá de Cajazeiras, o ginásio de Cajazeiras, perdão, colocava o símbolo do Vitória na quadra e também não tirava. Também está errado. O Vitória pode caracterizar o ginásio, deveria tirar o adesivo e depois colocar. O Vitória deixava porque, como não tinha nenhum outro tipo de evento, não fazia mal, mas está errado. Do mesmo caso que o Bahia, entre um jogo e outro, a depender do tempo. Um exemplo, o Bahia joga na quarta e joga no domingo. Não vai precisar tirar tudo aquilo que foi colocado pelo curto espaço de tempo, para você tirar todos os adesivos, as bandeiras, enfim, e depois colocar. Mas no espaço de tempo maior, isso precisa ser retirado. É um trabalho a mais, não vamos ser hipócritas e dizer que às vezes de fato não precisa, tecnicamente falando é só mão de obra a mais, mas infelizmente, bobagem ou não, está no contrato e isso precisa ser cumprido. Com relação à loja, o juiz falou, dentre outras coisas, que por não haver uma contrapartida ao Estado, que a loja estaria ilegal e que está sendo construída, a loja foi construída, perdão, numa área que não diz respeito à arena, que seria no entorno da Arena Fonte Nova e não na arena em si. É algo meramente interpretativo, onde, ao meu ver, o Bahia não iria construir uma loja daquele tamanho sem a devida autorização do governo. E se o governo autorizou, aí é o governo, junto com o consórcio, que precisa prestar os devidos esclarecimentos à Procuradoria-Geral do Estado, ao Ministério Público, ao juiz da ação, enfim, porque venhamos e convenhamos, o Bahia não iria ter todo esse custo, construir uma loja sem que lhe fosse autorizado para isso. Então, a princípio, a Arena foi intimada para prestar esses esclarecimentos junto ao juiz do caso, junto ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral do Estado, enfim, a quem for de direito, mas de fato é algo que a gente ainda vai ter um novo desdobramento. A loja continua funcionando normalmente, mas é uma visão interpretativa diferente do que rege o contrato do Tricolor com relação aos adereços na Fonte Nova. Ali o Bahia precisa de fato tirar, mas a loja, claro, não é fácil de se tirar e tal, é algo construído, então o devido esclarecimento precisa ser dado, mas vamos chegar a um denominador comum aqui, né? O Bahia não iria construir algo daquele tamanho se não tivesse a devida autorização. Então, quem autorizou, que preste o seu devido esclarecimento a quem for de direito. Para a gente terminar, neste domingo tem o primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Baiano. Bahia de Feira e Bahia se enfrentando lá em Feira de Santana, no estádio do Joia da Princesa. A Arena Cajueira não tem a capacidade que diz o regulamento que deve ter, que é de no mínimo 4.000 torcedores. Então o jogo vai acontecer no Joia, às 4 horas da tarde deste domingo. Inclusive, Cássio Cardoso vai estar comentando pela Rádio Sociedade, Marcos Valença vai estar lá nas reportagens, então prestigiem toda a rapaziada. Um jogo onde o Bahia é sim favorito, mas o Bahia não pode subestimar o Bahia de Feira não. Time de melhor campanha, que tem o Gabriel Bispo, que tem Jair, que tem um bom lateral direito, Van, né? Um time muito bem armado pelo Quintino Barbosa e que não chegou à toa na grande decisão e que, vale lembrar, em 2011 conseguiu vencer o Vitória em pleno Barradão e conquistar o primeiro título baiano. O Bahia é sim favorito, o Bahia que tem algumas dúvidas nesse time. Lucas Fonseca com a conjuntivite é dúvida, Elber com a lesão muscular é dúvida, Douglas no gol também é outra dúvida, ele que está se recuperando, mas ainda não está 100% garantido no jogo, além da sempre dúvida Gilberto ou Fernandão no comando do ataque do Tricolor. Então, a princípio, o time do Bahia que pode ir a campo: Douglas ou Anderson, Nino, Hernando, Lucas Fonseca ou Xandão e Moisés, Douglas e Elton. Gregory já está recuperado, mas deve ir para o banco de reservas, Elber ou Arthur, Ramires, Arthur Kaique, Gilberto ou Fernandão. Além do Bahia, o provável time do Bahia de Feira é o seguinte: Jair, que foi campeão com o Bahia de Feira, Van, um dos melhores jogadores do campeonato desse ano. Você tem Paulo Paraíba e Menezes, assim como Jair, também campeões em 2011, e Alex Kazuma na lateral esquerda. No meio campo, Capone, Gabriel Bispo. Aí você tem também o outro jogador que agora me fugiu aqui, que é o Edmar e o Jarbas. Tem essa dúvida aí na frente, além do Bruninho ou Vitinho, e lá no comando de ataque o Deon. Esse deve ser o time aí do Bahia de Feira, treinado pelo bom técnico Quintino Barbosa. O jogo começa às 4 horas da tarde e na segunda-feira a gente volta já com um programa sem nome, com nome, falando de tudo da grande decisão do Campeonato Baiano entre Bahia de Feira e Bahia. Primeiro jogo neste domingo e o outro jogo, a grande decisão na Arena Fonte Nova, no dia 21
também o domingo, e esse jogo eu vou estar pela Rádio Sociedade transmitindo essa partida lá nos comentários, tá certo? Valeu, gente, um excelente final de semana, a gente se encontra por aí, valeu!